Então, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Vamos ler do versículo 23 ao 27. São textos tão conhecidos para quem já está há bastante tempo no Evangelho, quem manipula a Bíblia, mas sempre Deus fala conosco algo a mais. Lucas 9, a palavra do nosso Senhor Jesus. Fique de pé, queria ler esse texto em reverência às palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Santo Deus, graça te dou, Pai, por essa palavra, Deus. Essa palavra tão importante para nós, com tanto sentido e significado. Peço que o Teu Espírito me ajude, a explanar essa mensagem, pela Tua graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto, nós podemos ver duas direções, dois ensinamentos úteis para você se preparar e para você enfrentar a sua vida dia após dia. Eu diria que ele tem uma visão, uma direção que a gente chama de escatológica, direção escatológica. Sabe o que é isso? Escatologia significa estudo das últimas coisas. Então, é uma direção para o futuro. E ele tem uma outra direção que é para o presente. Então, é um texto que você usa para aprender coisas sobre o futuro e para aprender coisas sobre o presente e como você se relaciona com o seu futuro e como você se relaciona agora com o seu presente. O que seria, então, para o futuro? Para que serve o passado nessa história nossa? O passado a gente não pode consertar, eu não posso mudar nada no meu passado. O passado é uma excelente fonte de informação para que eu não cometa os mesmos erros. É uma fonte de aprendizagem. Eu utilizo o meu passado para aprender com ele. Eu vou aprender com meus erros. Errar, todo mundo vai. Só tem duas pessoas que não erram. Quem nunca tentou ou quem está mentindo. Então você também errou. Mas você aprendeu com seus erros? Se você aprendeu, a Bíblia é um livro cheio de erros de pessoas humanas, que Deus deixou registrado para que a gente não errasse, como eles erraram. Qual é a direção do futuro que Deus quer te preparar? Deus quer te preparar porque em um futuro, não sabemos se está distante ou se não está, porque esse cálculo quem faz é Deus. Estava falando hoje pela manhã na escola bíblica que existem coisas na Bíblia que uma está interligada com a outra. A gente está falando muito sobre volta de Jesus, mas a volta de Jesus, o texto da Bíblia diz que só vai acontecer quando vier o anticristo primeiro. E o anticristo só vai aparecer quando vier a apostasia primeiro. Então, a apostasia é esfriar a fé, é a fé diminuir, a fé desaparecer. Então, primeiro a fé vai desaparecer, não é fechar a igreja, é ter igreja que parece igualzinho o mundo. Primeiro a fé vai esfriar, depois o anticristo vai aparecer, para depois o Cristo voltar. Tem gente que quer que Cristo volte e não quer que o anticristo venha. Não tem como, porque o texto da palavra lá de Paulo vai falar isso muito claramente. Mas, quando Cristo voltar no futuro, não sabemos há quanto tempo isso vai demorar. Uma coisa é certa: aqueles que tiverem o sangue da marca do Cordeiro, o sangue de Cristo em si,
a sua vida pertencer a Jesus, não tiver vergonha de Jesus, vão ouvir uma célebre frase da boca do Cordeiro. O que é que diz? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus tem um futuro glorioso para os seus filhos, um futuro de paz e de eterna misericórdia. Diz que lá não haverá choro, tristeza nem dor. Então, é algo extraordinário ser um cristão, porque o cristão sempre vai ganhar. Quando todo mundo perder, o cristão vai estar ganhando. Não tem como ele perder. Isso está em Mateus 25, 34. Então, a identificação da cruz lhe dá esse privilégio de ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Aquele que quiser, e é uma condição que Jesus fala com muita tranquilidade: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em março de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu. Estávamos preparando aqui alguns eventos na igreja e, de repente, em março de 2020, todas as agendas foram rasgadas. Todos os negócios foram para o espaço. Ninguém sabia o que ia acontecer. Fechou tudo. Algo que parecia tão distante, lá do outro lado, na China, de repente chegou no Brasil. O que a gente chama de uma pandemia. O que é uma pandemia? Pan significa todos os países foram afetados, exceto a Antártida. O evento da volta de Jesus será um evento pandêmico. Significa que ele vai acontecer muito mais rápido do que um espalhamento de um vírus. Ele vai acontecer em todos os planetas, ou em todos os planetas, não, em todos os países do planeta. Será algo que a humanidade não tem como escapar, porque será algo global. E aí, de repente, a vida de todo mundo mudou. Mas, dentro da pandemia, tem pessoas que se deram muito bem. Tem pessoas que estavam ricos, ficaram mais ricas. Tem outros que estavam remediados, ficaram mais pobres. E outros quase desapareceram. O que é que fez pessoas ricas ficarem mais ricas e pobres ficarem mais pobres durante a pandemia? As escolhas que elas fizeram de como administrar seus negócios, sua vida. As escolhas determinaram como elas enfrentaram um evento catastrófico, pandêmico. Por exemplo, alguém que em algum momento da vida imaginou: eu quero ser funcionário público. Na pandemia se deu bem, ficou em casa recebendo. Mas quem tinha uma vendinha passou apertado. Mas empresários que, por exemplo, dizem assim: olha, eu acho que eu vou vender pela internet, eu vou inventar o Mercado Livre, eu vou inventar a Amazon. Esses que já estavam ricos durante a pandemia não tiveram mais onde botar dinheiro. Eles estavam do lado certo na hora certa. Mas poucos se deram muito bem na pandemia. Recentemente estava conversando com uma senhora aqui em Serrinha, ela dizendo assim: eu nunca ganhei dinheiro, tanto dinheiro na pandemia. E não foi na China não, foi aqui em Serrinha. E o que é que isso tem a ver com a volta de Jesus? A pandemia foi efeito pandêmico, a volta de Jesus também será. A escolha que eles fizeram antes da pandemia definiu como eles enfrentaram a catástrofe para uns e o sucesso para outros. Como você enfrentará a volta de Jesus? Se você tomou a decisão certa no momento certo de ser o funcionário público do reino celestial, você já está bem agora, você estará muito melhor na volta de Jesus. Se você está investindo como empresário em um reino que a traça não come e o ladrão não rouba, o seu negócio vai bombar na volta de Jesus. Só que poucos ganharam. Muitos perderam. Isso tem tudo a ver com a volta de Jesus.
Estreita é a porta, poucos acertam por ela, mas larga é o caminho onde muitos. A porta dos perdedores é sempre maior. Como você está hoje, você define o seu futuro. E Deus é tão misericordioso que lhe dá as ferramentas. Quer vir após Jesus? Quer ser funcionário público do reino? Quer ser empresário da Amazon Celestial? É só ter a marca do sangue? É só descer as águas? É só confessar o nome de Jesus? É só dizer assim, eu sou dele e não me envergonho dele, porque quem envergonhar será envergonhado. É se preparar para aquilo que vem. Glória a Deus. Versículo 23 em diante, existe uma outra lição para nós. Essa não é para o futuro. A que eu falei anteriormente é para o futuro, preparando você para a volta pandêmica de Jesus. Mas nesse texto existe algo que é para agora. Que você não precisa esperar absolutamente nada. E esse texto talvez seja muito mal entendido, como eu mesmo fui muitas vezes e li esse texto, mas não compreendi a profundidade dele. Versículo 23, vou repetir. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e dia a dia tome a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. A expressão a si mesmo se negue, ela vai encerrar um ponto central na nossa vida. O que é que essa expressão a si mesmo se negue? O que é que ela está dizendo? Qual é a mensagem poderosa que tem nessa expressão? Aqui está a chave para uma vida de paz, sossego, paz espiritual, alegria no espírito, conforto no espírito, consolo no espírito, e alguém que enfrenta dificuldades dando glória a Deus. O que existe na realidade é uma luta dentro de você, é uma guerra espiritual entre a sua vontade. Existem dois reinos que está, não vou dizer disputando a sua vontade, mas a sua vontade é a chave desse texto bíblico. Desde o início, o homem está dividido entre a vontade de Deus, não coma de toda árvore, coma, mas dessa não. E a vontade do diabo. Pode comer, vai ser bom para você, vai ter poder. Você vai ficar igual a Deus. O homem está entre duas vontades, a vontade de Deus e a vontade do diabo. Aonde ele colocar a sua vontade, será determinante para o sucesso ou fracasso dele. Aonde você colocar a sua vontade, será determinante para a sua saúde física e emocional e espiritual. A sua vontade é a chave de tudo. Se alguém tivesse que transformar vontade em dólares ou reais, talvez fosse a moeda mais cara do planeta. Quanto custa a sua vontade? A sua decisão. Para onde você inclina a sua vida? Isso parte tudo da sua vontade. A sua vontade é algo precioso e raro no planeta. Animais não têm vontade. Somente aquela vontade básica, biológica. Bom, por que Jesus está falando aqui de não é do futuro, quando ele diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O que é que ele está dizendo? Aonde você botar a sua vontade, você pode ganhar ou perder a sua vida. Esse termo vida, que nós apenas traduzimos como vida, na Bíblia não está escrito vida no texto original. Esse texto foi escrito em grego.
Na língua original desse texto, escrita 2000 anos atrás, a língua grega tem 3 palavras que nós traduzimos apenas como vida. E aí a gente perde muito do significado. Tem a palavra do grego bios, que significa vida, vida biológica, vida comum, vida simples. Daí vem o nome biologia. Tem um outro termo grego que se chama de psychen, que é a emoção, a vida das emoções. A sua vontade emotiva, é a sua identidade, é onde estão as suas emoções, os seus desejos. Daí vem a palavra psicologia, né? O estudo da alma. E tem a vida sublime, a vida perfeita, que é chamada vida zoe, ou zoen, que é a vida eterna. Por exemplo, em João 3,16, você sabe esse versículo de cor, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida zoen, vida eterna, vida perfeita. Mas nesse texto não é vida eterna. Então, Jesus não está falando aqui de vida eterna nesse texto. Jesus está falando aqui da vida psyche, da vida da alma, da vida das emoções. A vida das emoções. Sabe o que ele quer dizer aqui? Eu vou traduzir em poucas palavras para a gente terminar logo. Quando você satisfaz apenas as suas vontades, ignorando as vontades de Deus, você perde as suas emoções. Você se torna ansioso, depressivo, preocupado com a sua vida, com medo da morte, com medo de perder os bens, com medo do futuro. Jesus diz assim, quando você se nega a satisfazer tudo que você quer, por causa de mim, você ganha sossego, paz de espírito, paz nas emoções, identidade comigo, você é meu filho, eu sou seu Deus. Então, esta é a esperança que nós temos para hoje, não precisa morrer para herdar isso aqui não. Isso não é escatológico, é para agora. A vida zoem é perfeita, não tem mais complicado, não tem mais nada, não tem mais o que se preocupar. O Evangelho produz o efeito agora, nesse exato momento da sua vida. Se você se deixar levar pelas suas vontades puras e simples, naturais, biológicas, você daqui a alguns anos está esbagaçado por elas. Quando alguém tenta ganhar a sua vida ignorando a vontade de Deus, a Bíblia diz que vai sofrer dano, vai perder a sua própria alma, perder suas emoções, sofrer um dano pessoal. Por que tem gente que quando tem tudo, se sente tão vazio? Mas não era isso que ele queria? Não era a sua vontade? Prosperar e fazer e acontecer? E nessa época política, as pessoas se matam para conseguir as coisas e depois chega lá e não sabe mais o que fazer com aquilo. A cruz de Cristo é um instrumento de pacificação da alma do ser humano. Sem a cruz de Cristo, o ser humano é atormentado pela sua mente e pelos seus desejos. Um cristão tem que ser alguém que foi tratado nas suas emoções e na sua mente, no seu eu interior. Eu tive uma amiga, tenho ainda, ela está viva, na faculdade, ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela virou para mim uma vez e disse assim, Técio, alguma coisa vai dar errado. Eu digo, por quê? Porque minha vida está boa demais. Está tudo dando certo. Eu falei assim, quem não conhece Jesus, até quando dá certo, está dando errado, né? Até quando dá tudo certo, ou seja, a insegurança dela é tão grande, porque você não consegue dominar as coisas do futuro, você não consegue dominar para onde sua vida está caminhando. Jesus vai falar para Nicodemos, o que nasce de Deus é como o vento, não sabe para onde vai, nem de onde veio, vai ser conduzido por Deus. A gente só relaxa e vai sendo levado. E dia após dia você vai crescendo em graça e em conhecimento. Isaías 57:20 tem uma frase tão poderosa para pacificar o coração de quem é um cristão e trazer reflexão para quem não é. O profeta Isaías
57:20 diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Você sabe quem são os perversos aqui? Aqueles que rejeitam a vontade de Deus. São perversos consigo mesmo. Não amam, não cuidam das suas emoções, não recebem, não colocam em prática os instrumentos que Deus deu para tratar suas emoções. São pessoas que parecem caminhão de lixo, onde passa no quebra-mola, sai derramando lixo por tudo quanto é lugar. Está cheio de lixo, então só deixa lixo em volta. E um cristão, onde passar, tem que deixar o aroma de Cristo, o cheiro de Cristo. Você, como cristão, onde chegar no seu trabalho, você tem que trazer um ambiente de paz. É alguém curado para curar, alguém que foi consolado para consolar. Por quê? Porque em todo lugar que você chega, você tem gente complicado, em todo lugar você tem gente enrolado. Tem gente que igual a porco-espinho, né? Porco-espinho você tem que manter uma distância segura dele, né? Senão você se fere quando está muito próximo. Tem 2 exemplos na história, talvez os mais novos não conheçam. 2 exemplos de pessoas que lutaram para ganhar a sua vida e perderam a própria alma. Ganharam o mundo inteiro e perdeu a própria alma. Os mais antigos aqui devem lembrar de Marilyn Monroe e Elvis Presley. Pessoas que queriam e conquistaram tudo aquilo que a maioria das pessoas hoje desejam. Beleza física, muito belos, status social. Marilyn Monroe foi amante de John Kennedy. Dinheiro. Elvis Presley construiu uma Graceland, uma mansão de milhões e milhões de dólares. Vendeu milhões de discos. O que é que esses 2 que ganharam tudo o que queriam, chegaram no topo do desejo humano, igual a Salomão? Não me neguei a nada, tudo que eu quis, a minha alma, eu a concedi. No final, os 2 cometem suicídio, por excesso de fármacos. Mas se eles tinham tudo, poder, fama, dinheiro, conforto, ganharam tudo e perderam a sua alma. Porque simplesmente deixaram ser enganados pela vontade da serpente. Quando você se nega a si mesmo, você ganha a sua alma, as suas emoções, a sua estabilidade emocional diante de Deus. Quando você confessa Jesus, o seu futuro está garantido na glória. Deus começa a lhe tratar do presente para o futuro. Deixa o seu passado apenas como um estoque de informações para não errar de novo, para ter informação de como fazer a experiência da vida. Por que é que você anda tão afobado, correndo de um lado para outro? Os nomes de Deus falam do caráter de Deus para conosco. Yavé Roí, que significa o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Yavé Jirê é aquele que provê, é o meu provedor. Yavé Shalom é aquele que é a minha paz. Yavé Nissi é aquele que é a minha bandeira. Yavé Shammah, ele presente está. Deus, tudo o que você precisa está em Deus. Se a vontade de Deus abundar na sua vida, crescer na sua vida, não tem como você dar errado nesse mundo. Porque você é a obra-prima do trabalho dele. Jesus morreu por você, para que você tivesse uma vida abundante já aqui e agora. Deus quer contagiar esse planeta com cristãos curados, sarados e consolados. Deus quer usar você como instrumento de voz de bênção. Deus é a sua paz. Deus é o seu consolo. Deus é o seu Pai. Talvez que você não teve, falamos semana passada aqui dos rejeitados, mas um Pai que cuida, um Pai que zela. Viver sem Jesus é buscar o dano completo. O dano agora perde a sua paz, perde o seu espírito,
se prejudica fisicamente, biologicamente, se fere dentro de si porque faz algo que é sempre maléfico. Por que é que eu faço isso se isso me faz mal? Uma vez eu conversando com uma senhora, e o marido traía repetidamente. Dizer, pastor, eu sofro de um amor doentio. E como é isso, amor doentio? Eu sei que me faz mal, mas não consigo deixar. Porque falta preencher esse vazio que só o Espírito de Deus pode fazer, só o sangue de Jesus pode fazer, só a cruz de Cristo pode fazer. Que se você já tem isso, irmão, celebre porque você é mais do que vencedor, pelo aquilo que Jesus fez por você. Amém? Vamos louvar? Enquanto o ministério está aqui se preparando para louvar, vamos encerrar. Nós perguntamos se tem alguém que está com esse desejo de tomar a decisão ao lado de Jesus. Faz um sinal, levante a mão assim que nós queremos orar por você. Deus te abençoe, César. Tem mais alguém? Nós perguntamos porque a porta está aberta para todos, aqueles que querem receber a paz do Senhor, porque não tem nada mais pacificador para o seu coração do que o perdão. Perdão é algo extraordinário. Se tem algo que cura, é perdão. Vem aqui, César, vamos orar por você. Poucas vezes eu vejo a igreja bater palma quando alguém toma essa decisão, viu? Deus marca dia e hora. Tem mais alguém que está aí com vontade, assim? Alguém diz assim, pastor, meu braço está aqui com 7 quilos, eu não estou conseguindo levantar. Muitas pessoas que tomaram essa decisão contam essa experiência. Vamos orar pela vida de César. Nova vida, dia do novo nascimento. Amém. Senhor Deus, que está César, Senhor Deus. Toma essa decisão, é uma decisão difícil. Se fosse fácil, Senhor Deus, a porta seria larga, mas a porta é estreita, Senhor. Obrigado porque o Senhor os trouxe até aqui e o Senhor trabalhou no seu coração, o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Pai amado, que ele confesse o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que ele se arrependa dos seus pecados, de não ter andado com o Senhor até aqui. Coloca nele, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, ó Deus, e que ele possa desfrutar da alegria da salvação, Senhor Deus. Pai, que ele nunca mais seja a mesma pessoa, que o teu nome possa fazer abundantemente, ó Deus, nesta vida, e que ele transpire, ó Deus, a salvação onde quer que esteja. Em nome de Jesus, nós os abençoamos pela tua graça e misericórdia. Amém. Deus te abençoe. Fique firme. Parabéns, irmã. Vamos louvar.